Não, mas primeiro Alô! Vocês mesmo estão malucos, não conseguem ver que eles têm fome mesmo. Tá bem, Nós não podemos aceitar você com demônios para nos enganar. Tá bem, tenha um pouco de calma. Estão a sujar. Eu posso sair, não posso sair. Não, espera. Não, espera. Eu posso sair, Espera, eu não tenho nada. Espera, Não me toca. É neste momento que Zebito queria dar uma deixão-lhe em cima do profeta Jack depois de dividirem opiniões diferentes no programa Diálogo, cujo tema seria dízimo e oferta vs bens materiais. De alguma forma ali o profeta Jack acabou respondendo ou acabou dando opinião que Zebito não concordou tão bem nisso, não é? E neste momento vou dar a oportunidade de nós assistirmos o vídeo total para podermos comentar bem sobre essas atitudes do Zebito em direto na TV. Sim. Mas Zebito, senta um pouco. Você tem espírito, Senta um pouco. Não me Senta um puxa, pouco. Senta um pouco, mas Você tem espíritos, É mano. melhor crescer. Senta um Deve pouco. espíritos maus na tua vida. Deve Senta um pouco, senta um pouco aí. Esses espíritos de Mas, tua Zebito, devem sair. Esses espíritos que fazem o Mas, senhor estar bem. o Yalda ensina Você isso. bem uma pessoa grande. Mas, Zebito, Como você tem que nós ser vamos liberto. ser, vamos ser Enquanto também. não se liberta esses espíritos, O Yalda ensina isso? O Yalda ensina isso? O Yalda ensina isso? Não, mas primeiro Alô! Vocês mesmo estão malucos, não conseguem ver que eles têm fome mesmo. Tá bem, Nós não podemos aceitar você com demônios para nos enganar. Tá bem, tenha um pouco de calma. Estão a sujar. Eu posso sair, não posso sair. Não, espera. Não, espera. Eu posso sair, Espera, eu não tenho nada. Espera, Não me toca. Se você tem espírito, não me toca. Não me toca. Você disse que ia sair, não é? Sai fora. Não me grite. Chama grite. Você tem espírito, mano. Não faça isso. Profeta Jack, Olha, peço para ter ordem. olha uma coisa. Peço para ter ordem. Não vou aceitar. Não vou Profeta Jack, tenha ordem. Please, mano, please. Não pode. Sai fora. Isso é espírito maluco. Não podemos aceitar. Aceita que a televisão termine, mas isso não pode desgraçar o mundo. Sai fora, pá. Zebito. Vamos trabalhar longe, Você tem que crescer. Você tem que crescer. Nada, gatuno. Você tem que crescer. Trabalha Você é onde um pai você? de família. Você trabalha onde? Você é um pai de família. Você trabalha onde? Fala a tua empresa. Você é um pai de... Nunca vai faltar barulho em Moçambique, principalmente sabendo que Zebito está sempre de olho e é um dos moçambicanos que sempre tem tido a oportunidade de ser chamado para abordar sobre alguns temas. E isso não foi diferente. Hoje o convite foi na TTV, onde foi convidado para o programa Diálogo na TTV. Onde tiveram lá com o profeta Jack e alguns profetas, onde dividiram opiniões, cujo tema era dízimo e oferta vs bens materiais. Podemos ver o momento em que Zebito está muito furioso e que chega ao ponto de querer mandar embora ou tirar o profeta Jack do programa. E este momento é que ficou mais intenso, não é? Porque ali já ia acabando sair em dar uma de Xiaomi e outro também ia responder, ao invés de só vermos um programa, né, que seria se abordar um tema, e ali nós íamos acabando vendo um filme de Kung Fu, ou seja, de karate. Família, é assim, é muito importante que a gente analise alguns aspectos, atitudes de certas pessoas. Se Zebito agiu dessa forma, é porque ele está indignado com uma certa coisa, com uma certa causa, que eu acredito que algumas pessoas também têm se deparado com esse tipo de situações e têm se questionado. Ultimamente nós podemos ver bem que nem todas as religiões são sérias e estão lá para servir a Deus. Outras usam aquilo como capa para tirar vantagem de pessoas que estão à busca de bênção, das pessoas que são crentes, não é? Que estão lá para servir a Deus e acabam criando situações de desconforto de alguma parte dos crentes. Por quê? Porque tu se pergunta, se eu sou filho de Deus, o que é que eu vou buscar na igreja, a não ser que eu tenho que dizimar sempre, não é? Tenho que dar ofertas. E aquelas ofertas significam o quê? Sendo que está escrito na Bíblia aqui, você vai dizimar 10% daquilo que tu ganhas mensalmente. Isso quer dizer, se você ganha 10 mil mensalmente, você pode tirar do teu salário 10%, que seria 1 mil meticais, para você poder agradecer. E aquele agradecimento para que serve? E são fins da igreja. Isso quer dizer que vai existir condições de ampliar, não é, a capela, para que mais pessoas possam
estar ali. É exatamente muito mais para servir a Deus, para criar condições para servir a Deus. Eu acredito que em algumas igrejas esses valores servem para fins particulares. É o que depois acaba levando o zebito a ficar indignado, porque muita gente, quando tem o poder de convencer as pessoas e passa fome, acha que achou um emprego e aí cria um mistério, não é? E depois começa a falar de Deus, cria condições, aluga um espaço, estica a lona e chama lá crentes, e crentes começam a depositar aquilo que são os 2%, e aquele dinheiro, ao invés de ser usado para fins, não é, de ajuda ou de crescimento do próprio ministério, já é usado para fins particulares. Isso é muito, mas muito importante. Nós sabemos que isso realmente acontece. E se for já ver, a maioria dos ministérios agora, eles estão preocupados em promover desequilíbrio nos relacionamentos. Você vai para uma igreja, vai encontrar um pastor, vai dar conselhos à tua esposa para não te obedecer só porque você falha com algumas coisas em casa. Isso é certo. Eu creio que a pessoa que conhece a palavra pode discordar muito bem com o que a maioria dos profetas tem feito. Se você lê a Bíblia, estuda o que está na Bíblia, claramente que você vai discordar. Sabe que você vai entrar num culto e você sair sem sequer ter ouvido alguma coisa que tenha a ver com servir Deus. Você só vai ouvir sobre relações, porque trabalho, porque sei lá que te prometem trabalho, te prometem um lar, te prometem pagar teu chuna. Agora diga-me lá, por que nós vamos a uma igreja? Por que nós estamos a adorar a Deus? Estamos a adorar a Deus para nos dar emprego. Estamos a adorar a Deus para nos dar a oportunidade de um bom lar. Estamos a adorar a Deus para nos dar filhos. Porque uma coisa que nós temos que perceber é que nós buscamos ser pessoas melhores. Igreja serve para te educar, serve para te colocar na linha, serve para te recordar do bem e do mal. E o que nós podemos ver é que na igreja pratica-se mais o mal do que o bem. Em algumas, né? Desculpa se eu estiver a ofender algumas aí, mas eu não estou a falar no geral. Eu estou a falar de algumas que são abertas com o objetivo de enriquecer, de encher os bolsos. Não estão preocupados com a tua crença, não estão preocupados com a tua preocupação, o teu objetivo, o que é que tu leva para a igreja, não estão preocupados com isso. É por isso que quando chegas lá, alguns evitam falar da Bíblia, evitam falar de Deus e começam a falar de relações. É como se fosse uma terapia de casais, não é? O que a Manassés pode fazer. Claramente, se a Manassés abrir uma igreja e começar a falar de amor, vai bater. É a mesma coisa. Então, eu acredito que Zebito, ele começou a perceber que a maioria desses profetas não são profetas, não é? Em alguns casos, alguns estão metidos em curanderismo, em magia, adivinha. Porque uma pessoa que vai te dizer os teus problemas, se você ter dito, é claro que você vai pensar que essa aqui, sim, tem um dom de interpretar, tem um dom de prever o futuro, tem um dom de profetizar, não é? E você vai achar que é dom de Deus. Aquilo pode se adquirir num curandeiro. E que as pessoas não têm isso em mente. E se ele vai adquirir, é como se fosse um investimento. Ele vai adquirir aquele poder, abre uma igreja e começa a fazer sucesso. E você vai ter moral de fazer dízimo. Por quê? Porque você acha que ele percebe os teus problemas, é que ele é o filho de Deus, enquanto no fundo não. Aquilo é uma capa. Então, nós vamos abrir os olhos. Eu dou razão à forma como Zebito reagiu, porque alguns profetas estão aqui para destruir a vida das pessoas do que ajudar. Então é isso, família. Minha opinião é exatamente essa. Se você tem uma opinião diferente, peço para deixar aí nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sino de notificação, deixa o teu gostei aí. E eu sou Anício Carlos, esse é o canal Mazazas. Até no próximo vídeo.